Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Mais um dia tão precioso se inicia e eu, Laninola, que falo de Criciúma, Santa Catarina, estou aqui com você para aprendermos um pouquinho mais do coração do Pai. Nós ainda estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Hoje nós vamos a partir do versículo 13, que vai falar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Meu Deus, eu creio que assim como eu fui impactada por essa palavra, você também será. Você sabe que às vezes você diz assim, eu muitas vezes já pensei, mas essa palavra já tenho ouvido, mas a palavra de Deus é aquela que se renova a cada manhã e cada dia Deus fala comigo da maneira específica para que eu e você possamos entender o que Ele quer falar conosco, amém? Pegue sua caneta, seu caderninho e bora anotar aquilo que o Senhor quer nos falar. É a partir do 13, então vamos juntas? Eu vou ler na NAA, tá ok, meninas? Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Anotem aí na sua Bíblia, deserto e à parte. Gostaria que você anotasse, porque essas palavras são palavras-chave desses versículos. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Grifa aí também, compadeceu-se. Nosso Jesus é tão lindo, né? Ele estava indo descansar e viu a multidão e compadeceu-se dela. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos o que comer a eles. Anotem também. Deem vocês mesmos de comer a eles. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. Olha só, gente, que interessante. Essa parte também anota. Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. O que ele fez com os pães e os peixes? Ergueu para o céu e os abençoou, consagrou ao Pai, né? Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e esses deram a multidões. Uau! Todos comeram e se fartaram. Uau! E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meu Deus! O que são? Meu Pai amado, o que são 5 pães e 2 peixinhos? Você pode pensar na sua mão, que realmente não é nada. Mas a partir dali, quando a gente entrega para o Senhor, isso se transforma. Isso é multiplicado e pode alimentar uma multidão, sim. Vamos, ao início aqui do relato, onde fala, que quando Jesus ficou sabendo da morte do seu querido João, ele voltou, ele convidou os seus discípulos e eles se retiraram para um lugar deserto, um lugar à parte, porque queriam ficar um pouquinho de luto, descansar. Mas só que eles indo para esse lugar, muitos ficaram sabendo que Jesus estava indo para lá e a multidão o seguia, porque reconheceram onde ele estava. Então, as cidades vizinhas que rodearam a Galileia foram ao encontro dele. Quando ele viu o povo chegando, gente, o coração dele não aguentou.
Ele compadeceu-se dele e curou o que estavam doentes. E de repente, estava ficando noite, né? Eu imagino eu lá. Eu já me imagino, às vezes eu brinco com as meninas aqui que eu tenho uma imaginação fértil, tipo o mundo de Bob. Eu imagino lá e dizendo, Jesus, está ficando noite, o que a gente vai fazer com esse povo? Eu já estou lá no meio dos discípulos, né, gente, numa hora dessa. Só que o Senhor, Ele é tão perfeito que Ele cuida dos detalhes. Primeiro, uma coisa linda que eu percebi aqui, até pedi para vocês grifarem, né? Compadeceu-se deles. A gente foi ver, estudar um pouquinho, eu fui estudar o que era compadecer-se, né? E o que isso expressa realmente. É o mais elevado, é a mais elevada simpatia pelo que sofre. O Senhor, Ele se compadece de uma maneira de mim e de você. Tem algumas versões que falam condoer-se. Ele se condói por nós. Ele se condói pela multidão. E Ele quer alimentar a multidão. E uma coisa tão interessante que Ele não alimenta só o físico, mas também o espiritual. Ele cuida, Ele atende das duas partes, né? Mas você às vezes está assim preocupado porque você muitas vezes não tem o que oferecer, não digo nem para uma multidão, mas para quem está perto de você. Eu achei tão interessante outro dia ouvindo o pastor Douglas Gonçalves, e ele falou uma citação que eu achei muito interessante e engraçada. Ele assim, preocupe-se em fazer a sua marmita, deixe ela pronta. E eleve, como Jesus fez aqui, né? Consagre ao Senhor. Eleve ao céu e deixa o resto com Ele. Tem dias que Deus vai pegar a tua marmita e vai abençoar alguém. E tem dias que esse alimento foi só para você. Mas não se preocupe com quem vai alimentar. Simplesmente se prepare. Tenha uma marmita. E é tão interessante que o Senhor, Ele sempre se preocupava com os outros antes dele. Sempre os outros antes dele. E se a gente é discípulo de Jesus, a gente vai ficar parecido, né? Então eu sempre vou ter uma preocupação em preparar, sim, a marmita, o alimento para dar às pessoas. Mas eu não tenho que me mover para que isso aconteça. Eu não tenho que fazer coisas espetaculares para que isso aconteça. Eu tenho que simplesmente entregar nas mãos do Senhor. E ali sim, Ele vai fazer o que tem que fazer com aquele alimento que eu busquei, com aquele alimento que eu preparei. E é tão lindo que o Senhor, Ele prepara cada detalhe para cada dia. Então não tente pegar esse alimento e tentar alimentar uma multidão por si só. Pegue a sua marmita, pegue, como diz o querido Douglas Gonçalves, pegue o que você tem e consagre ao Senhor. O que Ele vai fazer com isso é dele. É para Ele. Nós vamos sim nos munir de estar preparados para que, se Ele precise, nós estejamos aqui no momento certo para agir no momento certo. E uma coisa que eu também quero falar para vocês aqui, que eu estava dando uma estudada, os apóstolos, né, eles se preocuparam porque, gente, vamos, né, nos comparar a eles. A gente é humano e eles eram humanos, assim. E eles queriam despedir a multidão, né? Porque o local era deserto e falaram para o Senhor. O deserto era tanto um lugar de descanso como de prova, porque o povo foi para lá, eles queriam descansar, os discípulos de Jesus. Mas o povo, de repente, se ficasse mais tarde, eles poderiam estar ali correndo perigo. Então, vamos mandar esse povo embora, para que, já que já está uma hora avançada, né, essa multidão vai passar nas aldeias e não corra perigo. Lá encontre comida, encontre hospedagem, enfim. Mas só que Jesus pegou a marmita de um menino, né? Lá em Marcos fala que era um menino, e alimentou toda aquela multidão. E Jesus, antes de operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, tomou algumas medidas para ensinar. Ele pegava algo pedagógico sempre para ensinar os seus discípulos. Ele não preocupava sempre e só pela multidão. Em primeiro lugar, é preciso saber quais os recursos que você tem disponíveis. Ele foi lá e disse, gente, não manda a multidão embora não. O que nós temos? Analisando o que nós temos. Aí um dos discípulos chegou e disse, a gente tem isso. 5 pães e 2 peixinhos, o que fazemos?
Pegue esse pouco que você tem, coloque nas mãos do Senhor Jesus, que deseja que entregamos para Ele, porque tudo aquilo que a gente possui, a gente entrega para Ele, e a partir daí, Ele vai fazer. Não somos nós, Ele organiza. Tanto, gente, que sobraram 12 cestos, sobraram e todos se fartaram. Vocês lembram que falei que era uma chave? Quando a gente entrega nas mãos do Senhor tudo aquilo que a gente tem, mesmo que seja 5 pães e 2 peixinhos, entregue, consagre a Ele, que todos vão se fartar e vai sobrar ainda muito daquilo que você achava aos seus olhos tão pouco. O milagre, ele acontece nas mãos de Jesus, não é nas mãos dos discípulos. Jesus faz o milagre e coloca nas mãos dele o repartido pão, nas mãos dos discípulos o repartido pães. Jesus vai pegar o que você tem na mão e vai dizer, vai multiplicar e vai dizer para você: vai e alimenta a multidão que está perto de você, seja sua família, seus amigos da faculdade ou até pessoas que você ministra. E não desperdiçou nada. Tudo foi dividido na medida certa e sobraram ainda 12 cestos. Que seja assim para a sua vida, que seja na medida certa e que ainda possa sobrar para alimentar o povo que ainda vai vir. Amém? O dom de Deus não deve ser desperdiçado. Preste atenção o que Deus colocou na tua mão. Deus te abençoe.